Ela comprou um sítio de presente de casamento para os pais, com dinheiro do restaurante que ela comandava. Mas seu marido ficou furioso e a expulsou de casa. Ele esperava que ela implorasse para voltar, mas o que aconteceu foi bem diferente. Quando Fernanda compra um sítio para seus pais sem consultar o marido, Ricardo explode em pleno restaurante, o negócio que ela construiu sozinha, mas que ele sempre se gabou de comandar. Depois de uma humilhação pública no banco que expõe sua dependência financeira, Ricardo recebe uma última chance no casamento. Porém, consumido pelo orgulho ferido, ele executa sua vingança. Troca as fechaduras enquanto Fernanda está viajando e a deixa literalmente na rua. O que ele não imagina é como essa atitude mesquinha irá transformar completamente o destino de ambos. Uma história eletrizante sobre auto-engano, poder feminino e a dolorosa jornada de um homem que descobre, tarde demais, que não é o protagonista da própria vida. Os gritos de Ricardo ecoavam pelas paredes dos Sabores do Brasil, fazendo os garçons congelarem com bandejas em mãos e os clientes pararem de mastigar, trocando olhares constrangidos. Uma senhora idosa deixou cair o garfo, o tilintar metálico no piso de porcelanato, amplificando o desconforto geral. No centro daquela tempestade, Fernanda permanecia impassível, braços cruzados sobre o uniforme de chefe, os olhos castanhos fixos no homem que se intitulava seu sócio, mas que naquele momento mais parecia uma criança mimada tendo um ataque. Como você pôde? Como você ousou comprar um sítio para seus pais sem me consultar? Isso é nosso dinheiro, Fernanda. A voz de Ricardo tremia, seu rosto normalmente bonito contorcido numa máscara de indignação. Ele gesticulava freneticamente, como se quisesse arrancar do ar justificativas para algo que, na verdade, não precisava de explicação. As veias do pescoço saltavam sob a gola da camisa social impecavelmente passada que ele usava para impressionar os clientes. Fernanda respirou fundo, sabendo que cada par de olhos no restaurante acompanhava a cena. 10 anos de casamento e ainda se surpreendia com a capacidade do marido de transformar qualquer situação em um drama centrado nele mesmo. Com um gesto discreto, indicou a porta que levava ao pequeno escritório nos fundos. Vamos conversar em particular, Ricardo, disse, a voz controlada contrastando com o caos que ele provocava. Já podia imaginar as fofocas que circulariam entre os clientes. Enquanto caminhava em direção ao escritório, sentia o peso familiar da decepção se instalando em seu peito. O aniversário de casamento deles deveria ter sido especial. O sítio para seus pais, um sonho de décadas finalmente realizado. Mas como tantas vezes antes, qualquer momento que não tivesse Ricardo como protagonista se transformava em crise. O que ninguém ali sabia é que essa seria a última vez que ela permitiria esse comportamento. O que Ricardo não imaginava é que sua explosão de raiva estava prestes a desencadear uma tempestade muito maior do que ele poderia controlar. 10 anos atrás, quando Fernanda abriu os Sabores do Brasil em uma rua arborizada do bairro, poucos apostaram no sucesso do pequeno restaurante de comida regional. Ela tinha acabado de se formar em gastronomia, economizado cada centavo trabalhando em restaurantes dos outros e, finalmente, conseguido um empréstimo que seus pais ajudaram a avalizar. Ricardo, então seu namorado recém-formado em administração, ofereceu-se para dar uma força nos finais de semana. Na época, aquele gesto pareceu solidário. Hoje, olhando para trás, Fernanda reconhecia os primeiros sinais do parasitismo que se instalaria em sua vida. O restaurante cresceu, ganhou clientela fiel, virou referência no bairro. Fernanda trabalhava incansavelmente. Acordava às 5 da manhã para visitar o Ceasa. Selecionava pessoalmente cada ingrediente, criava novos pratos, treinava a equipe, cuidava das contas. Enquanto isso, Ricardo gradualmente abandonou seu emprego em uma empresa de marketing para dedicar-se ao negócio familiar. Na prática, isso significava aparecer depois do almoço, circular entre as mesas conversando com clientes e, ocasionalmente, dar ordens estratégicas aos funcionários que reviravam os olhos assim que ele virava as costas. Nosso restaurante está bombando, amor. Aquela mudança que eu sugeri no cardápio fez toda a diferença.
Vangloriava-se Ricardo em jantares com amigos, referindo-se a uma simples alteração na fonte do menu que Fernanda implementou para agradá-lo. Nos bastidores, era ela quem negociava com fornecedores, resolvia problemas com a fiscalização sanitária, equilibrava as contas e inventava promoções para as noites de terça-feira. Ricardo, por sua vez, tirava selfies para o Instagram com os pratos mais fotogênicos, #empreendedor. Para o mundo exterior, eles eram o casal perfeito à frente de um negócio bem-sucedido. Somente Fernanda sabia a verdade. Os sabores do Brasil era seu filho, seu sonho, seu suor, enquanto Ricardo era apenas um adereço decorativo que consumia recursos e não gerava valor. Como tantas mulheres antes dela, Fernanda se perguntava quando e como havia permitido que essa dinâmica se estabelecesse. Quando foi que seu marido decidiu que podia desfrutar dos benefícios sem compartilhar os sacrifícios? E por quanto tempo mais ela toleraria essa farsa? O pequeno escritório nos fundos do restaurante era um reflexo da personalidade organizada de Fernanda. Arquivos etiquetados, planilhas atualizadas, um calendário de eventos e pedidos especiais meticulosamente preenchido. Ricardo entrou como um furacão, derrubando uma pilha de notas fiscais que ela havia separado para a contabilidade. Nem se deu ao trabalho de juntar os papéis espalhados no chão. Sentou-se pesadamente na cadeira reservada para fornecedores, pernas abertas, ocupando espaço como se precisasse marcar território físico para compensar sua insignificância prática naquele negócio. Você não tinha esse direito, Fernanda. Aquele dinheiro era para reinvestir no restaurante, ou talvez comprar aquelas TVs novas que eu te falei. Mas não, você decide sozinha gastar uma fortuna com um sítiozinho para seus pais plantarem alface. A voz de Ricardo alternava entre acusação e deboche, enquanto Fernanda se sentava calmamente atrás de sua mesa, os dedos tamborilando suavemente na madeira escura. Meus pais têm 68 anos, Ricardo. Passaram a vida inteira sonhando em ter um pedaço de terra para cultivar. Lembra quando visitamos eles no apartamento minúsculo? Como meu pai mostrou orgulhoso aquelas mudinhas de tomate na varanda. Como minha mãe guarda sementes em potinhos de iogurte. Fernanda falava pausadamente, como quem explica algo complexo a uma criança. Foi meu presente de aniversário para eles, com o meu dinheiro do meu negócio. Os olhos de Ricardo se arregalaram com a ênfase nas palavras. Era a primeira vez que Fernanda verbalizava tão claramente quem era a verdadeira dona do restaurante. Ah, então é assim? Meu negócio? E eu sou o quê? Um empregadinho? Sabe de uma coisa? Se você pode comprar um sítio para seus pais, eu vou comprar uma caminhonete Hilux Zero para os meus. Vamos ver como você se sente quando eu gastar nosso dinheiro. Ele levantou-se bruscamente, chutando a cadeira para trás. O que Ricardo não sabia, enquanto saía batendo a porta com força suficiente para fazer os diplomas emoldurados tremerem na parede, é que Fernanda já estava com o celular na mão, enviando mensagens para bloquear cada cartão vinculado às contas do restaurante. O banco central da vila, com suas paredes bege e plantas artificiais murchando discretamente nos cantos, estava particularmente cheio naquela quarta-feira. Ricardo entrou decidido, ajeitando a gola da camisa e ensaiando mentalmente como iria impressionar o gerente com seu status de empresário bem-sucedido. Na fila do caixa preferencial, que ele sempre usava apesar de não ter direito, imaginava a cara de seus pais ao receberem as chaves da caminhonete reluzente. Vou mostrar para ela quem realmente manda, pensava, sentindo um prazer antecipado em sua vingança calculada. Próximo. A voz entediada da caixa o trouxe de volta à realidade. Ricardo se aproximou com a confiança de quem nunca teve uma transação bancária negada. Bom dia, vou fazer um saque de valor elevado, anunciou em voz alta, deliberadamente chamando atenção. Retirou do bolso o cartão Platinum que tanto gostava de exibir ao pagar contas em restaurantes. A funcionária, uma mulher de meia-idade com óculos de armação colorida, passou o cartão pela máquina, franziu o senho e olhou para a tela. Sinto muito, senhor, mas este cartão está bloqueado. A declaração caiu como um balde de água fria. Impossível. Tente novamente. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia.
Cartão bloqueado por solicitação do titular principal da conta, disse a caixa em voz alta o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Ricardo sentiu o rosto queimar. Nervoso, tirou da carteira o segundo cartão, depois o terceiro, e finalmente o cartão salário. Todos bloqueados. A fila atrás crescia. Olhares curiosos se voltavam para o homem bem vestido, cuja arrogância murchava visivelmente a cada cartão rejeitado. Parece que houve uma restrição geral em suas contas, senhor, explicou a caixa, devolvendo os cartões inúteis. Ricardo pegou os cartões com as mãos trêmulas e afastou-se rapidamente do caixa, sentindo-se exposto como nunca antes. Sentado em um banco no canto mais discreto que encontrou, Ricardo discou furiosamente o número de Fernanda. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. "O que você pensa que está fazendo?" vociferou ele, tentando controlar o volume da voz. "Como ousa me bloquear assim, me humilhar desse jeito?" Do outro lado da linha, a voz de Fernanda soava distante e firme. "Você ameaçou usar o dinheiro da empresa para uma vingança pessoal, Ricardo. Só estou protegendo o negócio de decisões impulsivas." A calma dela só aumentava sua raiva. "Desbloqueie agora ou eu juro que..." "Não", interrompeu ela. "Você está sendo irresponsável. Não vou permitir isso." "Ótimo, pode ficar com seus cartõezinhos", gritou Ricardo, atraindo novamente olhares reprovadores das pessoas ao redor. "Não vou voltar para casa até você parar com essa palhaçada." Desligou com força, esperando que o gesto dramático tivesse algum impacto, mesmo pelo telefone. Apenas quando guardou o celular, percebeu o absurdo de sua situação. Estava sem dinheiro vivo, sem cartões funcionando, sem meios de pagar sequer um Uber para sair dali. A realidade de sua dependência caiu sobre ele como uma avalanche. Sempre contara com os cartões corporativos para tudo, desde o café da manhã até presentes caros para impressionar amigos. Agora, parado na calçada em frente ao banco, Ricardo encarava não apenas a humilhação imediata, mas uma verdade muito mais incômoda. Talvez ele nunca tivesse sido tão independente quanto imaginava. A casa dos pais de Ricardo, no subúrbio, parecia menor do que ele lembrava. Ou talvez fosse seu ego que havia crescido demais nos últimos anos. Chegou de táxi que sua mãe pagou, carregando apenas uma mochila com roupas básicas que conseguiu juntar antes de sair de casa. "É temporário", anunciou jogando a mochila no quarto que mantinham intacto desde sua adolescência. Logo a Fernanda vai perceber o erro que cometeu. Dona Célia observava o filho com aquele olhar que só as mães possuem, uma mistura de amor incondicional e absoluta descrença nas fantasias que ele contava a si mesmo. Na manhã seguinte, seu celular começou a tocar insistentemente. "Senhor Ricardo, temos um problema com o fornecedor de carnes." "Senhor Ricardo, a máquina de café industrial quebrou." "Senhor Ricardo, uma cliente VIP está exigindo falar com o dono." Ricardo sorriu com satisfação, rejeitando todas as chamadas. "Estão vendo só? Não duram um dia sem mim", comentou durante o almoço, enquanto sua mãe servia arroz com feijão e bife acebolado. Seu pai levantou os olhos do jornal apenas o suficiente para lançar um olhar cético. "Filho", começou Dona Célia cautelosamente, "você realmente acha que o restaurante vai parar sem você? Fernanda construiu aquele negócio sozinha." Ricardo bufou, empurrando um pedaço de carne pelo prato. "Ricardo, você perdeu o juízo? Que caminhonete que nada, já temos 2 carros." À noite, incapaz de resistir à curiosidade, Ricardo verificou o grupo de WhatsApp do restaurante. Seu coração afundou ao ler as mensagens. "Pessoal, problema do fornecedor resolvido. Técnico já consertou a máquina de café. Carlos, nosso novo maître, atendeu brilhantemente a cliente VIP. Ela inclusive deixou elogios no livro de visitas. Obrigada a todos pelo excelente trabalho hoje. Fernanda." Anexada à mensagem, havia uma foto da equipe celebrando o fim do expediente com taças erguidas. Todos sorriam, parecendo estranhamente aliviados. O restaurante não apenas sobrevivia sem ele, parecia estar prosperando. No domingo, Teresa, sua irmã mais velha, apareceu para o tradicional almoço familiar. Enquanto ajudava a servir a sobremesa, não se conteve. "Você é um egoísta, Ricardinho." A Fê rala feito uma condenada.
e você só fica se achando. Ricardo tentou se defender, mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. No quintal, seu pai fumava silenciosamente, as costas viradas para a casa. O único comentário que ofereceu durante todo o dia foi um resmungo. Quando você vai crescer, moleque? À noite, deitado na cama estreita, coberta por pôsteres desbotados de bandas de rock, Ricardo verificava obsessivamente o celular. Nenhuma ligação ou mensagem de Fernanda, apenas notificações do grupo de trabalho mostrando um restaurante funcionando perfeitamente sem sua presença. O pensamento que mais o atormentava não era a raiva de ter sido bloqueado das contas, nem a humilhação de depender dos pais novamente. Era a dúvida crescente, impossível de ignorar. Será que ele realmente importava? Após uma semana de silêncio que pareceu uma eternidade, o celular de Ricardo vibrou com uma notificação que fez seu coração disparar. Fernanda chamando. Engoliu em seco, o polegar hesitando sobre a tela. Deveria atender imediatamente ou deixar tocar mais um pouco. Mostrar-se disponível demais poderia parecer fraqueza. Por outro lado, e se ela não ligasse novamente? Respirou fundo e deslizou o dedo pela tela. Alô? Tentou imprimir um tom casual à voz, como se estivesse apenas ocupado demais para atender antes. Vamos conversar, Ricardo. Acho que todo casamento merece uma última chance. A voz de Fernanda soava estranhamente serena, sem o desespero que ele secretamente esperava. Combinaram de se encontrar no Café Passagem, um lugar neutro a meio caminho entre o restaurante e a casa dos pais dele. Quando desligou, Ricardo não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Ela cedeu primeiro, pensou, sentindo o ego inflado pela primeira vez em dias. Ignorou a voz interior que sussurrava uma verdade incômoda. Ceder não era sinal de fraqueza, mas de maturidade, algo que ele ainda precisava aprender. O café estava quase vazio àquela hora da tarde. Fernanda já o esperava, elegante em sua simplicidade, uma xícara de chá verde entre as mãos. Não se levantou para beijá-lo quando ele chegou. Ricardo notou pequenas mudanças nela, o cabelo mais curto, uma postura mais ereta, um olhar mais decidido. Sentou-se desconfortavelmente, percebendo que algo fundamental havia mudado. Estou disposta a tentar novamente, disse ela, após o garçom trazer o café que ele pediu. Mas com condições claras. Você precisa trabalhar regularmente, respeitar minhas decisões como proprietária e fazermos terapia de casal. Ricardo concordou com tudo, balançando a cabeça enfaticamente. Claro, amor, eu entendi. Vou mudar, você vai ver. As palavras saíam fáceis de sua boca, promessas que ele já fizera antes. Enquanto Fernanda explicava detalhadamente suas expectativas, ele se pegou admirando o movimento de seus lábios, pensando em como seria bom voltar para casa, para sua rotina confortável, para a posição de prestígio no restaurante. O que Fernanda não podia ver era que, por trás de seus olhos arrependidos, Ricardo já planejava como voltaria à sua zona de conforto assim que a poeira baixasse. Afinal, ela sempre acabava cedendo, não era? O que ele não percebia é que desta vez a mulher à sua frente não era mais a mesma. Nos primeiros dias após sua volta ao apartamento e ao restaurante, Ricardo se comportou exemplarmente. Chegava pontualmente às 9 da manhã, verificava os estoques, recebia fornecedores. Sorria educadamente para os funcionários que o observavam com desconfiança. Fernanda notou o esforço, mas mantinha uma distância emocional que o incomodava. À noite, dormiam de costas um para o outro, o silêncio entre eles mais eloquente que qualquer discussão. É só uma fase, Ricardo dizia a si mesmo. Logo tudo voltará ao normal. Mas algo o corroía por dentro. Os cartões corporativos continuavam bloqueados para ele. Preciso da senha do aplicativo do banco, Fernanda. Como posso trabalhar sem acesso às contas? Perguntou numa manhã, tentando soar razoável. Ela ergueu os olhos da planilha que analisava. Ainda não, Ricardo. Precisamos reconstruir a confiança primeiro. A resposta calma só aumentou sua frustração interna.
A cada dia que passava, o ressentimento crescia, alimentado pelos olhares conhecedores dos funcionários e pela nova dinâmica no restaurante, onde Carlos, o maître recém-contratado, parecia ter mais autoridade que ele, o suposto sócio. A oportunidade perfeita surgiu quando Fernanda anunciou que participaria de uma feira gastronômica em Campos do Jordão. "Vou ficar fora 3 dias. Você e Carlos ficam responsáveis pelo restaurante." Aquelas palavras, "você e Carlos", soaram como uma ofensa para Ricardo. No passado, ele teria sido o único encarregado. A viagem de Fernanda seria sua chance de mostrar quem realmente mandava, de recuperar o controle que sentia estar perdendo. Enquanto a ajudava a fazer as malas, um plano começava a se formar em sua mente. Na manhã, após a partida de Fernanda, Ricardo acordou com uma determinação sombria. Esperou até o horário de almoço, quando o restaurante estaria cheio e a equipe ocupada, para executar seu plano. "Vou sair para resolver um problema pessoal", anunciou a Carlos, que apenas assentiu, concentrado em organizar as reservas. Ricardo dirigiu até um centro comercial afastado e entrou em uma loja de chaveiros. "Preciso trocar as fechaduras do meu apartamento hoje", disse ao atendente, um senhor de idade que não fez perguntas ao ver o comprovante de residência com seu nome. Algumas horas depois, com fechaduras novas e chaves sobressalentes no bolso, Ricardo sorria sozinho no carro. Agora vamos ver quem fica do lado de fora da própria vida. A noite de domingo estava excepcionalmente fria, quando Fernanda retornou de Campos do Jordão. O táxi a deixou em frente ao prédio, pouco depois das 11 da noite, a pequena mala de rodinhas arrastando no piso da portaria. Estava exausta, mas satisfeita. A feira havia sido um sucesso, com vários contatos promissores para o restaurante. Mal podia esperar para tomar um banho quente e dormir em sua própria cama. Sorriu para o porteiro sonolento, pegou a correspondência e entrou no elevador, aliviada por finalmente estar em casa após 3 dias intensos. A primeira tentativa de abrir a porta não funcionou. "Que estranho", pensou, tentando novamente com mais cuidado. A chave entrava na fechadura, mas não girava. Frustrada, tocou a campainha. Talvez Ricardo estivesse acordado e pudesse abrir. Depois de alguns momentos, ouviu passos aproximando-se do outro lado. A porta se abriu, revelando Ricardo em sua camiseta de dormir, um sorriso estranho no rosto que ela conhecia tão bem, ou pensava conhecer. "Problemas com a chave, querida?", perguntou ele, apoiando-se no batente da porta sem dar espaço para ela entrar. "Ricardo, o que está acontecendo? Minha chave não funciona." Fernanda tentou manter a calma, embora um alarme silencioso já soasse em sua mente. O sorriso dele alargou-se, assumindo uma qualidade quase predatória que ela nunca havia notado antes. "Troquei as fechaduras. Também mudei as senhas do Wi-Fi, do alarme e do interfone." Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. "Agora você vai entender como é ficar do lado de fora da própria vida." A crueldade deliberada nas palavras dele a deixou momentaneamente sem reação. Ricardo estendeu a mão, entregando-lhe uma pequena mala de viagem. "Coloquei algumas roupas básicas aqui. O resto das suas coisas você pode buscar quando aprender a me respeitar como sócio." Antes que Fernanda pudesse responder, ele fechou a porta com um clique suave que, de alguma forma, soou mais violento que uma batida. Ali, parada no corredor deserto do prédio onde morava há 10 anos, Fernanda sentiu algo quebrar dentro dela. Não seu espírito, mas as últimas correntes que a prendiam a uma relação que há muito deixara de ser saudável. Enquanto descia novamente pelo elevador, uma estranha calma a invadiu. Ricardo acabara de lhe dar o maior presente que poderia, a liberdade definitiva de uma ilusão. O apartamento da irmã de Fernanda ficava no bairro vizinho, um espaço pequeno, mas acolhedor, que refletia a personalidade prática de Mariana. "Pode ficar o tempo que precisar", disse a irmã mais nova, preparando o sofá-cama enquanto Fernanda tomava um banho quente. Sentada depois na cozinha, com uma caneca de chá de camomila entre as mãos, Fernanda surpreendeu a si mesma com sua própria tranquilidade. Não havia lágrimas, apenas uma determinação silenciosa que crescia a cada minuto. "Não vai ligar para ele?",
Perguntou Mariana, preocupada com a calma quase sobrenatural da irmã. Não, respondeu simplesmente. Aquela única palavra carregava o peso de uma década de frustrações acumuladas. No dia seguinte, Fernanda chegou ao restaurante mais cedo que o habitual. Reuniu a equipe antes da abertura, explicou a situação sem drama ou acusações e delineou um plano de ação claro. Ricardo não faz mais parte da equipe dos Sabores do Brasil. Qualquer tentativa dele de dar ordens ou acessar informações financeiras deve ser reportada diretamente a mim. Não houve perguntas, apenas acenos de compreensão e, em alguns rostos, alívio mal disfarçado. 2 semanas se passaram sem que Fernanda fizesse qualquer contato com Ricardo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de recuperar mais do que as poucas roupas que ele havia separado. No restaurante, implementou mudanças que vinha planejando há meses. Um novo cardápio sazonal, decoração atualizada, sistema digital de pedidos que agilizava o atendimento. As noites estavam mais movimentadas que nunca, com clientes frequentes comentando positivamente as mudanças. Em seu telefone, notificações de mensagens não lidas de Ricardo se acumulavam, evoluindo de arrogantes. Quando vai parar com essa palhaçada? Para confusas. Por que não responde? E finalmente preocupadas. Está tudo bem? Precisamos conversar. Na 3ª semana, enquanto participava de uma videoconferência com potenciais investidores interessados em expandir os Sabores do Brasil para outros bairros, Fernanda recebeu um alerta do sistema de segurança do restaurante. As câmeras mostravam Ricardo entrando no estabelecimento, olhando ao redor com expressão desconcertada, como um estranho em território desconhecido. Ela apenas assentiu para si mesma, encerrando a reunião com um sorriso confiante. Senhores, creio que chegamos a um acordo. Prepararei os documentos para a abertura das 2 novas unidades ainda esta semana. Desligou o computador e respirou fundo. O confronto que estava prestes a acontecer não seria apenas o fim de um casamento fracassado, mas o verdadeiro início de sua independência. Ricardo circulava pelo restaurante como um fantasma perdido em território antes familiar. Tudo parecia diferente. Das paredes recém-pintadas em tons terrosos que evocavam o interior do Brasil, ao novo sistema de tablets que os garçons usavam para anotar pedidos. Funcionários que antes se curvavam à sua presença, agora o cumprimentavam com formalidade distante, como a um cliente qualquer. Onde está a Fernanda? Perguntou a Carlos, que organizava a lista de reservas no tablet. A senhora Fernanda está em reunião com investidores. Posso ajudá-lo em algo? A resposta educada, mas fria, e principalmente o senhora Fernanda, atingiram Ricardo como um tapa. Reunião com investidores? Que investidores? A confusão em sua voz era genuína. Carlos apenas sorriu polidamente. Sinto muito, não estou autorizado a discutir assuntos internos da empresa com pessoas que não fazem parte da equipe. Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto. Como assim? Não faço parte da equipe. Eu sou o dono desse lugar. Sua voz elevou-se, atraindo olhares dos poucos clientes que almoçavam cedo. Carlos manteve a compostura. Senhor Ricardo, por favor, não perturbe nossos clientes. Se quiser esperar pela senhora Fernanda, pode aguardar no lounge. 40 minutos depois, observou pela porta de vidro do escritório quando Fernanda emergiu da sala de reuniões, acompanhada por 3 homens de terno. Ela parecia outra pessoa. Cabelo impecavelmente arrumado em um coque profissional, vestido tubinho azul marinho, postura confiante de uma executiva no comando. Sorria e apertava mãos, prometendo enviar contratos por e-mail. Quando o último investidor saiu, Ricardo não conseguiu mais se conter. O que está acontecendo aqui? Eu sou dono deste lugar, gritou atravessando o restaurante em passos largos. O sorriso de Fernanda desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão neutra que Ricardo nunca tinha visto antes. Sem dizer uma palavra, ela indicou a sala de reuniões e fechou a porta assim que entraram. Eu te dei uma última chance, Ricardo. Uma chance sincera, começou ela, a voz controlada. Aí você escolheu me trair e me humilhar. Abriu uma pasta sobre a mesa, revelando documentos que ele nunca tinha visto. Enquanto você planejava sua pequena vingança, eu estava expandindo o negócio.
Acabamos de assinar contrato para abrir 2 novas unidades dos Sabores do Brasil. Empurrou na direção dele um contrato social. E não, você nunca foi sócio. O restaurante sempre esteve legalmente apenas em meu nome. Você era só mais um funcionário. E um que não cumpria suas obrigações. Isso é mentira, eu sou tão dono desse lugar quanto você. Sua voz subiu 1/8, mas Fernanda apenas deslizou para ele uma cópia do contrato social original, onde apenas o nome dela constava como proprietária. Puxou outra pasta. 48 dias de ausência sem justificativa no último ano. 3 pedidos a fornecedores arruinados por sua negligência. 4 funcionários que pediram demissão especificamente por causa do seu comportamento. Quer que eu continue? Cada número era uma agulha perfurando a bolha de autoimportância que ele havia cultivado por uma década. Ricardo desabou na cadeira, o rosto pálido contrastando com o vermelho intenso de minutos atrás. Você não pode fazer isso comigo, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Fernanda empurrou mais um documento em sua direção, os papéis do divórcio já protocolados. Obrigada por me trancar para fora de casa, Ricardo. Foi exatamente o empurrão que eu precisava para perceber que não devia desperdiçar mais nenhum minuto da minha vida com alguém como você. Havia um quê de gratidão genuína em sua voz que o atingiu como nenhuma acusação poderia. Não era apenas o fim de um casamento, era o colapso completo da ilusão que ele havia criado sobre seu próprio valor e importância. Comprei um apartamento. Fernanda pronunciou as palavras com simplicidade, como quem comenta sobre o clima, mas o impacto em Ricardo foi visível. Ele piscou várias vezes, processando a informação. Com o lucro do restaurante do último trimestre, consegui dar entrada em um lugar no Jardim Paulista. Menor que o nosso, quer dizer, que o seu agora, mas com uma varanda para meu pequeno jardim de ervas. Enquanto falava, Fernanda reunia os documentos espalhados sobre a mesa, organizando-os meticulosamente, um hábito que Ricardo sempre achou irritante, mas que agora parecia simbolizar tudo o que ele não era. Metódica, organizada, eficiente. Também estou terminando aquele curso de administração que sempre quis fazer, continuou ela, sem necessidade de preencher o silêncio atordoado de Ricardo, mas escolhendo fazê-lo mesmo assim. 3 noites por semana depois de fechar o restaurante. É cansativo, mas estou aprendendo muito. As novas unidades precisarão de uma gestão ainda mais profissional. Havia um brilho em seus olhos que Ricardo não via há anos. Aquela centelha de paixão e propósito que o atraíra inicialmente, antes que sua insegurança o levasse a tentar diminuí-la para se sentir maior. Fernanda levantou-se, alisando o vestido com gestos precisos. E o sítio dos meus pais? Está dando ótimos resultados. Eles começaram uma pequena produção de orgânicos que já está fornecendo para o restaurante. Economizamos quase 30% no custo de vegetais de alta qualidade. Ela sorriu, não para Ricardo, mas para si mesma, como se saboreasse uma vitória particular. Às vezes precisamos perder algo para perceber que nunca precisamos realmente dele. Aquele apartamento, por exemplo. Por anos achei que não poderia deixá-lo, que não conseguiria recomeçar. Você me mostrou que eu estava errada. Ricardo permanecia sentado, uma estátua de confusão e arrependimento tardio. E agora? Foi tudo o que conseguiu perguntar, sua voz reduzida a um sussurro rouco. Fernanda o encarou diretamente pela primeira vez desde que começaram a conversa. Agora você recebe os papéis do divórcio. Assina e seguimos em frente. O apartamento será vendido e o valor dividido entre nós, conforme a lei. Você tem 1 semana para retirar suas coisas de lá. Depois, Ricardo, você finalmente terá a chance de descobrir quem realmente é, sem se apoiar em mim ou no que construí. Não havia crueldade em suas palavras, apenas a verdade nua e crua, oferecida sem adornos ou suavizações, e talvez fosse exatamente isso que mais doía. 2 meses se passaram, como um borrão indistinto na vida de Ricardo. O divórcio foi finalizado com surpreendente rapidez. Fernanda não disputou bens, não exigiu pensão, simplesmente dividiu o que era justo e seguiu em frente. O apartamento foi vendido, o valor repartido. Era uma manhã de sábado, quando Ricardo se viu sentado à mesa da cozinha dos pais, encarando uma xícara de café frio
enquanto tentava processar como sua vida havia desmoronado tão completamente. Do outro lado da mesa, Dona Célia observava o filho com a mistura familiar de preocupação e impaciência que apenas mães conseguem equilibrar perfeitamente. Filho, conversei com a Márcia do shopping, começou ela, quebrando o silêncio que se estendia há quase 1 hora. Ela pode te contratar como gerente no restaurante dela. É um começo. Você precisa reconstruir sua vida. Ricardo ergueu os olhos da xícara, momentaneamente confuso, como se tivesse esquecido que não estava sozinho na cozinha. Gerente. A palavra soava estranha em sua boca. Depois de tanto tempo se apresentando como dono, empresário, sócio, a realidade de um cargo comum parecia uma queda vertiginosa. Mas que escolha ele tinha? Suas economias estavam acabando, e a verdade que evitava encarar era que nunca havia desenvolvido habilidades reais para o mercado de trabalho. As memórias de como Fernanda construíra o restaurante inundaram sua mente. Madrugadas planejando o cardápio, fins de semana testando receitas, o pequeno empréstimo que ela pagou religiosamente durante anos, as noites sem dormir, preocupada com as contas. Enquanto isso, o que ele fazia? Dormia até tarde, aparecia no restaurante para supervisionar, enquanto na verdade apenas passeava entre as mesas como um pavão exibindo suas penas, gastava o dinheiro que não ajudava a ganhar. Fui um idiota, não fui, mãe? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, a primeira admissão sincera em anos. Dona Célia esticou o braço sobre a mesa, cobrindo a mão do filho com a sua. Foi sim, mas o bom de tocar o fundo do poço é que só resta um caminho, para cima. Ela sorriu, aquele sorriso de mãe que carrega o perdão que frequentemente não merecemos. A Márcia disse que você pode começar na segunda-feira. Salário menor do que você estava acostumado, claro, mas honesto. É seu recomeço, Ricardo. Ele assentiu lentamente, a realidade de sua nova vida finalmente se assentando em seus ombros, não mais como um peso esmagador, mas como um fardo que precisava aprender a carregar se quisesse um dia se tornar o homem que sempre fingiu ser. A fila do supermercado se arrastava com a lentidão típica dos sábados. Ricardo, segurando uma cesta com produtos básicos que compraria com o primeiro salário ainda não recebido do novo emprego, reconheceu uma voz familiar algumas pessoas à frente. Era Dona Carmen, cliente assídua dos Sabores do Brasil, famosa por seus comentários ácidos e exigências impossíveis. Por reflexo, ele se encolheu, não querendo ser reconhecido, mas a curiosidade o manteve atento à conversa telefônica dela. Menina, você não vai acreditar como o restaurante está maravilhoso agora. Um ambiente tão leve, sabe? Ninguém gritando com os funcionários, todos super atenciosos. Aquele gerente metido à besta sumiu, graças a Deus. Dona Carmen riu alto, aparentemente esquecendo-se de que estava em público. A Fernanda está radiante, expandindo o negócio toda realizada. Às vezes um divórcio é a melhor coisa que pode acontecer para uma mulher, viu? Se livrou do peso morto e agora está voando. Ricardo sentiu o rosto queimar. Peso morto. Era assim que as pessoas o viam? Era esse seu legado após 10 anos naquele restaurante? Naquela mesma tarde, folheando distraidamente uma revista local na sala de espera do barbeiro, Ricardo congelou ao ver uma foto de página inteira de Fernanda. O título da matéria saltou como um soco. Empreendedora revelação. Sabores do Brasil expande com proposta inovadora. Na foto, ela sorria confiante, de pé entre os funcionários na frente da fachada original do restaurante, segurando a planta arquitetônica das novas unidades. O texto elogiava sua visão de negócios, mencionava o fornecimento orgânico do sítio de seus pais e destacava o ambiente de trabalho positivo que ela havia criado. Não havia uma única menção a ele, como se nunca tivesse existido na história do restaurante. Ricardo deixou a revista de lado, a visão subitamente embaçada. A verdade o atingiu como uma avalanche. Fernanda não apenas sobrevivera à sua tentativa de humilhá-la, ela havia transformado aquele momento em combustível para crescer ainda mais. Enquanto ele definhava na casa dos pais, ela florescia. Enquanto ele se agarrava a fantasias de importância, ela construía algo real e valioso.
A pior parte não era a perda do casamento ou do status ou mesmo do conforto material. Era a percepção cristalina de que sua ausência não havia deixado um vazio. Havia de fato criado espaço para que algo melhor pudesse surgir. Foi com essa realização, queimando em sua mente, que Ricardo voltou para casa naquela noite e pela primeira vez em semanas não verificou as redes sociais de Fernanda. Em vez disso, sentou-se à mesa da cozinha e começou a escrever um currículo honesto, sem exageros, sem mentiras sobre experiência em gestão, apenas a verdade crua de suas habilidades limitadas e a promessa sincera de aprender. "Mãe", chamou ele quando terminou, "acho que vou aceitar aquela oferta da Márcia. Diga a ela que posso começar na função que ela precisar, mesmo que seja na cozinha lavando pratos." As palavras saíram com dificuldade, mas traziam um alívio que ele não sentia há muito tempo. Talvez esse fosse o primeiro passo para descobrir quem realmente era, sem a máscara que usara por tanto tempo. A mensagem permaneceu em rascunho por quase 1 hora, enquanto Ricardo apagava e reescrevia cada palavra. O que dizer à mulher que você prejudicou por anos e finalmente afastou com um ato de mesquinharia? Como expressar arrependimento sem parecer patético ou, pior, manipulador tentando reconquistá-la? Finalmente optou pela simplicidade. Parabéns pela expansão. Você merece todo esse sucesso. Me desculpe por tudo, especialmente por desperdiçar a chance que você me deu. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar por vários minutos antes que encontrasse coragem para pressionar. A resposta veio mais rápido do que esperava, apenas 15 minutos depois, enquanto ele ainda encarava o telefone, arrependendo-se do texto enviado e imaginando como seria recebido. Obrigada, Ricardo. Às vezes, o que parece uma porta fechada é, na verdade, um novo caminho se abrindo. Desejo que você encontre o seu. Cuide-se. Simples, educada, sem hostilidade, mas também sem abertura para mais conversa. Uma conclusão apropriada para uma história que precisava terminar. Ricardo releu a mensagem várias vezes, procurando pistas ou significados ocultos, até perceber que não havia nenhum. Apenas a comunicação direta de alguém que seguiu em frente. No dia seguinte, preparando-se para a entrevista no restaurante do shopping, Ricardo parou em frente ao espelho do banheiro. O homem que o encarava de volta parecia simultaneamente familiar e estranho. Mais velho, mais cansado, com olheiras profundas e o início de cabelos grisalhos nas têmporas que nunca havia notado antes. "Quem é você?" sussurrou para seu reflexo, uma pergunta genuína pela primeira vez em sua vida adulta. Não era mais o empresário bem-sucedido, nem o sócio do restaurante premiado, nem mesmo o marido da chefe talentosa. Era apenas Ricardo, 40 anos, sem realizações próprias, começando do zero. A entrevista com Márcia, uma mulher enérgica de 50 e poucos anos que administrava um restaurante de comida àquilo no shopping, foi surpreendentemente libertadora. "Sabe, Márcia, eu quero começar do zero", disse ele após ela explicar que o cargo disponível era de assistente de gerência, não de gerente como sua mãe havia entendido. "Estou disposto a aprender e trabalhar duro, sem privilégios. Sei que tenho muito a provar." O sorriso de aprovação dela foi o primeiro reconhecimento genuíno que recebeu em muito tempo. Saindo do shopping, Ricardo respirou fundo o ar da tarde. O salário seria modesto, as responsabilidades iniciais limitadas, mas seriam suas, conquistas reais, não fachadas emprestadas do sucesso alheio. Enquanto esperava o ônibus que o levaria de volta à casa dos pais, mais uma novidade em sua vida recentemente transformada, Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso. Talvez, apenas talvez, um dia ele realmente se tornasse a pessoa que sempre quis aparentar ser. E dessa vez, seria verdade.